Olá, amigas e amigos! Voltei, gente, com mais um vídeo. Um vídeo de Dirige e Fala. Já tinha um tempo que eu queria gravar esse vídeo com vocês. Então, bora lá. Se você quer ver esse vídeo, é só ficar aí. E bora lá! Bom, gente, eu quero falar um pouquinho da minha experiência. Tem 5 anos que eu sou habilitada. Eu quero falar como que foi, como que foi a experiência, a minha experiência dirigindo. Então, eu vou contar tudinho pra vocês. Bom, gente, pra tirar a habilitação foi algo assim muito cansativo, porque na época eu estava cuidando do meu irmão, então a gente estava numa fase assim bem complicado, porque meu irmão estava internado e aí a gente vivia mais internado, né, com ele do que precisamente na rua. Quem pagou a minha habilitação, gente, foi a minha mãe, que na época ela precisava que tivesse alguém para poder levar meu irmão pro médico e tudo mais, isso, socorrer e tudo mais. Então é a minha mãe que pagou minha habilitação, muito linda. Para tirar a habilitação, gente, eu passei de primeira, graças a Deus. Assim, eu sinto que foi muito assim a mão de Deus, porque o dinheiro que minha mãe deu foi contadinho. Então tinha que passar, não tinha como pagar para fazer de novo ou algo do tipo, porque eu não estava trabalhando, então eu tinha que passar de qualquer jeito. E eu lembro que na época que quando eu tirei a habilitação, que foi em 2016, entrou em vigor o simulador. E aí o simulador era 250 na época. E aí, tipo, minha mãe ficou: e aí, eu não tenho grana, meu esposo também não, porque ele tava trabalhando sozinho. Então, assim, eu fiquei bastante tempo, assim, ficando assim, tipo, e agora? Como que vai arranjar esse 250 assim? E aí, Deus foi e me abençoou com o PIS, gente. Eu nem imaginava que eu ia receber, porque foi a primeira vez que eu recebi o PIS na minha vida. E aí eu fui olhar e tinha o PIS lá, e aí eu consegui pagar o simulador. Foi a única coisa que eu paguei, de resto foi minha mãe que pagou tudo. Gente, pra fazer o simulador, assim, lembra muito o jogo de videogame. Sabe quando você vai em jogo de videogame, aí tem o volante? É mais ou menos isso. Então, assim, lembra bastante o jogo de videogame. E foi bem tranquilo. O CFC foi a mesma coisa, gente. Bem tranquilo. Tem uma apostila, que se eu achar a apostila, eu coloco foto aí pra vocês poderem ver. Que é bem tranquilo, mostra um pouco. Tem um aplicativo também que ele ajuda com placas. Se eu achar também um link do aplicativo, eu vou mostrar pra vocês. Então, assim, foi bem tranquilo. Com relação a medo, gente, pra dirigir, eu não tinha medo porque meu esposo me ensinou. Então, assim, antes de eu tirar minha habilitação, eu já sabia dirigir, porque meu esposo tinha me ensinado. Então, eu tinha noção, assim, básica do que tinha que fazer. Então, pra mim foi um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, eu não quis ter vício, sabe? Porque às vezes a gente cria vício, né? De dirigir de uma certa maneira. Então, assim, eu não quis criar esses vícios, né? Então, quando eu fui aprender mesmo, na real, então, pra mim foi... Calma aí, gente, que eu tô aqui tentando entrar num cruzamento e é complicado, viu? Vai, tio. Essa é a parte aí, ó, de dirigir, gente. Peguei um transitão, peguei a melhor hora de dirigir, porque eu vou pegar um trânsito maravilhoso. Então, aí foi bem tranquilo pra poder aprender, gente. Eu aprendi no carro Up, na verdade. É um carro maravilhoso,
que, sinceramente, eu me apaixonei por ele. Tanto que quando eu tirei a minha habilitação, eu falei, eu vou comprar um Up pra mim, pra dirigir. Porque ele é bem pequenininho, ele era fácil de estacionar, assim, maravilhoso. Então, foi, assim, incrível. Então, vamos falar da minha prova. Gente, a minha prova foi, assim, um dia muito estressante. Eu sou ansiosa, assim, por natureza. Então, assim, eu quase tive uma crise de ansiedade. Então, eu fiz um copão de maracujá pra poder... conseguir fazer minha prova, porque senão eu ia ter uma crise de ansiedade forte e parar no hospital. Então foi bem assim, punk. Mas a minha prova foi tranquilo. Eu, quando entrei no carro, aí a pessoa que tava fazendo, né, que são delegados, né, que se eu estiver falando besteira, gente, eu vou corrigir aí, mas são delegados que aplica, né, a prova prática. E aí eu entrei, tinha um delegado que parecia assim um armário, gente. Ele era 4 pro quarto, assim, ele é 4 de altura, 4 de comprimento, porque ele era muito grande. Aí ele falou, entra, aí eu, bom dia, que era bom dia. Aí ele, bom dia. Aí eu peguei e falei, posso começar? Ele, pode começar. Aí eu fiquei muito nervosa, gente. Aí eu comecei a ficar assim. Aí eu fui arrumar assim o retrovisor. Ele tinha que ir até lá pra poder arrumar. E aí eu, dá licença, eu posso arrumar? Ele, pode arrumar. Aí ele viu que eu estava nervosa. E aí ele pegou e falou assim, para. Aí eu peguei e falei, pronto, eu já fui reprovada, senhor, já fui reprovada. Aí ele, para, respira. Aí eu parei. Aí ele pegou e falou assim, começa só quando você tiver calma. Aí eu peguei e falei, ai meu Deus, é o senhor mesmo agindo aqui, porque realmente se fosse outro eu não ia nem ligar. Aí ele pegou e falou assim, você tá pronta? Aí eu falei, tô. Aí eu comecei tudo de novo e fiz, gente. E foi assim maravilhoso, porque quando ele fez isso, ele tirou um peso das minhas costas, sabe? Aquilo que eu tava nervosa, assim, ele tirou, porque ele deixou um clima assim, calmo, tranquilo. E aí eu fiz a prova tranquilo. Só que no final eu tinha que parar o carro. Até hoje ainda eu tenho um pouco de mania de parar bem longe da calçada, porque me falavam que se encostar na calçada, perdia, né? Aí eu peguei e deixei bem longe. Aí ele abriu a porta e ele falou assim, então, eu vou ter que descontar 2 pontos aqui por causa que você deixou longe. Mas aí eu fiquei assim com a cara assim, tipo, mas eu passei. Ele, você passou. Eu desci do carro parecendo um macaco pulando assim. O meu instrutor, eu falei, eu passei. Assim, foi um momento assim muito emocionante pra mim. Nunca tive vontade assim de ter habilitação, mas quando a minha mãe fez essa proposta pra mim, eu super aceitei e super concordei, sabe? E aí eu fiquei feliz de, tipo, tirar a minha habilitação. Então, foi bem surreal, assim, ter passado de primeira. Eu vi gente lá que tava já na 5ª vez e era bem angustiante, tá? Então, eu fiquei muito orgulhosa de mim e valeu a pena no final. Aí vocês podem perguntar, e aí, Jéssica, mas como que foi a experiência de pegar, assim, estrada, rodovia, avenida, você teve medo? Bom, gente, eu tive, sim, bastante medo, porque eu aprendi, né, igual eu falei pra vocês, no manual, com o meu esposo, a gente tinha um Voyage, aí aprendi no Voyage, aí eu aprendi na autoescola com o Up, e aí, logo depois, meu esposo trocou de carro, ele pegou um Civic automático, bem na época que eu tava tirando a habilitação mesmo. Então, assim, foi tudo adaptação. Aí foi eu adaptar pelo automático. E logo depois que eu tirei a habilitação, eu fiquei só no automático. E aí minha vida era automático. Então facilitava muito minha vida, né? E aí logo depois a gente compramos o... Aí, gente, a barbeiragem. O cara entrou sem dar seta. É complicado. É isso que vocês vão ver, gente. Então, assim, foi bem difícil pra mim,
adaptar pro manual depois, porque aí volta o cão arrependido, com o rabo entre as pernas, para poder aprender novamente no manual, quando a gente trocou. Que aí a gente foi e voltou de novo pro manual, porque a gente comprou um apartamento, aí teve que desfazer do Civic. E aí foi assim, gente, minha vida. Então eu sei hoje dirigir o manual e o automático. Então hoje eu tenho prática com os dois, porque a minha cunhada, ela tem o automático, então eu às vezes dirijo o carro dela. Então eu tenho experiência com o automático e tenho agora experiência com o manual, que foi esse carro agora que a gente pegou, que é o Fiesta. E sinceramente, assim, eu amo ele, sou apaixonada. Graças a Deus ainda não tive nenhum problema com ele e eu espero não ter. A gente continua orando. Então, assim, é maravilhoso. Bom, se eu já tive medo de dirigir, tive sim, gente. Então, eu lembro que quando eu ainda tava levando meu esposo, eu lembro que quando eu tava levando meu irmão, eu deixei o carro morrer, assim, várias vezes, o povo revoltado, sabe? Estressado, vai, buzinando. Então, assim, eu tinha muito esse medo de deixar o carro morrer. Então, assim, tive medo, mas fui com a cara e a coragem. O que eu indico pra vocês, gente, vá com medo, vai assim, nervosa mesmo, mas você precisa ir, porque você precisa pegar prática. Você precisa perder o medo de certa forma. Então, você vai perder seu medo através da prática. Então não adianta nada você ficar com medo e não praticar. Você precisa praticar, você precisa colocar a cara para bater. Eu sei que o trânsito, ele é complicado, ele é bem difícil. Às vezes você tem que dirigir para você e para as outras pessoas, então isso assusta um pouco. Muita gente faz barbeiragem, então assim, imprudência também, não é só barbeiragem, imprudência de certa forma. Então, assim, mas você precisa ter essa prática, e você só vai ter prática tentando, dirigindo. Vai morrer o carro? Vai morrer, gente. Infelizmente a gente tem que passar por isso. Você acha que até hoje o carro não morre? Às vezes morre. Às vezes eu não achei o ponto certo da embreagem, o carro morre. Mas só que hoje eu consigo lidar. Ai, que susto. Mas hoje eu consigo lidar com outro tipo de visão, sabe? Eu não fico nervosa igual antes. Tipo, antes o carro morria, eu ficava nervosa e não conseguia nem ligar o carro. Hoje não, hoje o carro morreu e eu fico, tá bom, liguei, beleza. Então, se já tive acidente, eu nunca tive acidente de eu bater em alguém, mas já bater em mim. Tanto que foi uma vez que eu tava levando a minha cunhada pra fisioterapia dela, e uma mulher bateu na gente. E aí eu me surpreendi, porque assim, a forma que eu agi, eu consegui, sabe, conversar com a moça, com a mulher. E aí ela conseguiu ficar calma, porque minha cunhada ficou muito, muito nervosa. E aí eu tentei apaziguar as coisas e aí consegui, ela pagou, porque o carro era da minha cunhada. Então minha cunhada ficou muito nervosa e viu que ela tava errada. E aí, tipo, e a moça tava muito nervosa também, queria ir embora. Moça não, né, que era uma senhora já, quase. E aí eu soube lidar, assim, muito bem. Eu fiquei até, assim, bem orgulhosa de mim, sabe? Porque às vezes eu posso ser estressada assim, então nesse dia foi bem tranquilo. Então foi a única vez que teve acidente assim no trânsito. Óbvio que eu já bati, já arranhei em garagem tentando guardar o carro. Então assim, isso sempre vai ter, gente. Então assim, não se apegue, ai, eu bati o carro, ai, eu arranhei o carro. Graças a Deus, o meu esposo, ele é muito desapegado, gente. Muito desapegado. Pra ele, assim, ele não se estressa, porque eu sei que tem homem que fica, ai, você não vai andar mais com o carro, você não vai não sei o quê, porque
você bateu o carro. Não, meu esposo, ele é muito tranquilo, gente. E ele, tipo, sempre foi de soltar o carro assim na minha mão, vai. Ele sempre deu força pra mim, sabe? Então, pra mim é muito, muito bom. Se eu tenho preferência de carro. Bom, gente, óbvio que a gente sempre tem um sonho, né? De ter um carro assim maravilhoso. E assim, eu creio ainda um dia que eu vou ter. O meu sonho é ter um carro RAV4. Eu vou deixar a fotinha aí pra vocês. Ai, que susto, achei que era meu esposo atrás de mim. Porque às vezes ele faz isso, gente. Ele tá de moto e aí às vezes ele passa por mim. Aqui a moto tá bem aqui, aí eu achei que era ele. Então, é o RAV4, a X35, que eu sou apaixonada, gente. Apaixonada mesmo. E a Santa Fé. São os 3 carros que, se eu tivesse grana e condição de comprar, eles seriam uma das minhas opções, gente. Assim, com certeza, assim, sem sombra de dúvida. Bom, gente, igual eu falei pra vocês, tem 5 anos que eu tirei minha habilitação, então tá na época de renovar. E vocês bem sabem que a gente tá em época de pandemia, sim. Então, assim, tá bem difícil, gente, pra eu renovar. Porque eu fiz todo o processo, eu fui, paguei a taxa, paguei a taxa de entrega, fiz o exame médico, só que a minha habilitação, ela exerce função remunerada, que você pode trabalhar com habilitação. E aí, eu não consegui fazer o exame psicotécnico, porque os shoppings fecharam e a clínica fica dentro de um shopping. E aí, com o lockdown, eu não consegui, gente, fazer o psicotécnico. Então, a minha habilitação tá pra vencer. E eu estou morrendo de medo porque o lockdown vai até dia 22 e a minha habilitação vai até o dia 16. Então, assim, eu tô assim, meu Deus, o que eu faço? Tá bem complicado essa pandemia, assim, por N fatores, né? Então, é difícil, gente. Então, mas eu creio que se não fosse pela pandemia, a renovação seria muito facilitada. Tipo, seria bem tranquilo. Mas é porque tá na pandemia, então algumas coisas pararam e aí eu tô presa nessa clínica porque eu não posso trocar. Eu até cheguei a ligar para outras clínicas e ver se eu conseguia fazer, né, em outra clínica, mas não, eles falaram que se eu fiz o processo na outra clínica, eu tava vinculada naquela clínica e eu não podia fazer em outra clínica. E aí, gente, tô aí. Com a minha habilitação, eu espero conseguir renovar. E aí depois eu venho dizer pra vocês se eu conseguir, se deu certo, o que aconteceu. Baliza. Eu acho que é o terror de a maioria das pessoas fazer baliza. Antes eu tinha, assim, um pouco de receio de fazer baliza. Mas hoje em dia não, porque, igual eu falei pra vocês, a prática leva à perfeição. Se você pratica, você consegue ter prática, né? E ter um pouco mais de, assim, como eu posso dizer, autonomia pra falar, não, eu consigo fazer. Até hoje eu fico nervosa se alguém fica me olhando muito, se é num lugar público, que aí eu tenho que fazer baliza, ainda eu fico meio assim, receosa. Mas faço tranquilo, gente, então pra mim assim não tem segredo. Gente, dirigir pra mim é algo assim libertador. Eu quando tô no carro, é que agora eu tô em silêncio porque eu não posso colocar música por causa, senão eu vou levar um strike do YouTube, né? Então, mas assim, eu sempre dirijo ouvindo música super alta, as músicas que eu amo. Então assim, quem me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha, vai lá me seguir, que é @tudo.lilás, gente. Lá eu mostro meu dia a dia, meus vídeos de loucura da vida, meus vídeos dirigindo, ouvindo música. Então assim, pra mim é maravilhoso compartilhar isso com vocês. Então vai lá me seguir. Então lá eu sempre mostro, gente. Eu vou deixar um vídeo aí ouvindo música dirigindo e ouvindo música. Então assim, pra mim, gente, dirigir é muito libertador. Igual eu falei pra vocês,
Eu não sonhava, tipo, ai meu Deus, quando eu fizesse 18 anos eu quero tirar minha habilitação pra eu ser habilitada, nananã. Não tinha esse desejo. Eu só tirei a habilitação por causa da minha mãe, mas hoje em dia eu não me vejo sem habilitação, gente. Juro pra vocês, é surreal, assim, é algo libertador. Eu consigo ir e vir assim, tranquilo. Antes eu tinha medo de ir pra alguns lugares, hoje não. Hoje eu vou, sabe, com a cara e a coragem. Então, assim, é muito libertador. É óbvio que se eu precisar que meu esposo leve pra algum lugar, é óbvio que ele vai me levar. Mas caso ele não consiga, eu posso ir. Então, assim, isso é muito libertador pra mim. É maravilhoso. Então, hoje eu não me vejo sem estar habilitada, sabe? Então, algo assim que faz parte de mim agora. Então, gente, com relação a trânsito, eu tô indo agora pra casa e tá realmente um trânsito bem grande. Eu escolhi o melhor dia pra poder pra fazer o Dirigir Fala, porque tá trânsito assim. Hoje é sexta-feira, então assim, todo mundo veio trabalhar de carro pra poder ir embora mais rápido, né? Mais rápido entre aspas, né? Então assim, trânsito pra mim, eu tinha muito medo antes. Porque ficar parando, vocês vão ver assim, nossa gente, que pôr do sol lindo. Gente, eu sei que eu sou aleatória, gente, mas que pôr do sol lindo. É que eu não posso mexer aí no celular pra vocês poderem ver, mas que lindo. Deus é maravilhoso. Então, essa fase assim de ficar parando dá medo pra uma pessoa que é recém-habilitada, sabe? E tem as suas inseguranças. Meu primeiro trânsito foi na Marginal Pinheiros, quando a gente foi devolver um dos carros que a gente compramos, depois que a gente vendeu o Civic, pra poder comprar um mais barato, né? E fazer a reforma do AP. Foi na Marginal Pinheiros, gente, que aí eu deixei o carro morrer, que tava trânsito, sabe? Esse trânsito aqui, tipo esse, de ficar parando. E aí eu deixei o carro morrer e não conseguia ligar porque o povo começou a buzinar e eu fiquei nervosa. Igual eu falei pra vocês, hoje em dia eu não deixo mais isso, sabe, ser um nervoso pra mim. Hoje em dia, se o carro morrer, beleza, desliguei, liguei de novo e tranquilo. Mas antes, pra mim, mexia muito psicologicamente e já virava uma barreira. Então, pra mim, eu não conseguia mais dirigir. O carro morria pra mim, acabava pra mim. Então, assim, eu ficava assim, tipo, acabou, não vou dirigir mais. E aí, eu peguei um trauminha depois disso. E aí, o segundo trânsito parado que eu peguei foi quando eu fui pra Vargem Grande. Eu fui para um congresso da minha igreja. E aí foi a primeira vez que eu fui sozinha também, gente. Eu fui de casa pra Vargem Grande. É assim, uns 40 minutos, 50 minutos. E de casa, assim. E eu peguei um trânsito na hora de voltar. Pra ir foi tranquilo, mas pra voltar eu peguei um trânsito horrível. E eu fui assim o caminho todo falando, Senhor, que o carro não morra, que o carro não morra, que o carro não morra, que o carro não morra. Porque eu tava ainda traumatizada da Marginal Pinheiros, que eu tinha deixado o carro morrer e eu não consegui sair de lá. Então assim, eu falei, por favor, Senhor, não deixe o carro morrer, porque se morrer eu vou parar aqui e eu tô sozinha. E aí como que eu vou fazer esse carro pegar de novo? E aí foi bem assim, tranquilo, graças a Deus. Deus não permitiu que o carro morresse, eu fui e voltei. Eu me sinto muito orgulhosa, gente, sabe? Que foi um lugar assim, um dos lugares mais longe que eu fui, assim, Vargem Grande. E pegar assim rodovia pra ir pra Vargem Grande e tudo mais. Então assim, eu fiquei muito orgulhosa de mim. E é isso, gente, pequenos passos que a gente vai dando, que a gente vai evoluindo, sabe? Tudo é prática, tudo é prática. Eu não sei se vocês já viram, eu acho que já sim. Eu já gravei alguns vídeos, né, aqui pro canal com o meu toquinho. E eu tava gravando com o toquinho porque eu não posso, gente, dirigir sem o óculos.
É algo que tá na minha habilitação e eu não posso. Se eu for pega sem óculos, nunca vão me pegarem, né? Porque eu não enxergo sem óculos, né? Eu não posso dirigir sem o óculos. Então, vocês sempre vão ver eu dirigindo de óculos. Mesmo se ele tiver sem a perna no toquinho, vocês vão me ver dirigindo de óculos, porque eu preciso de lente corretiva. Outra coisa, minha habilitação ela é só a B. Ela não é a A. Que a A, no caso, é moto, a B é carro, né? Então, assim, eu não tenho, gente, nenhum pingo de vontade de tirar a habilitação pra moto. Antes eu até tinha, mas depois passou. Tipo, não tenho vontade. Não gosto muito de moto, não sou fã. Então eu deixo pro meu esposo mesmo a função de pilotar a moto. Bom, gente, eu acho que eu falei tudo. Se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem parte 2, eu faço pra vocês. Aí vocês deixam pergunta aí embaixo nos comentários, que aí eu faço parte 2 pra vocês. Eu ainda não cheguei, falta ainda algum tempo, mas eu vou finalizar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E aí eu não quero entediar vocês. Mas caso vocês queiram parte 2, eu faço pra vocês. É só comentar bastante. Clica em gostei se você gostou desse tipo de vídeo. Comenta aqui embaixo qual é a sua experiência, se você tá tirando a habilitação, se você é habilitado, se você tem medo, se você não tem. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau!